Audiobook A Quarta Dimensão de Po-Yang-Cho. Capítulo 5 A Escola de André. Ao receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe num instante a vida de Deus. E nesse mesmo instante, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas a sua mente, os seus pensamentos, devem ser renovados segundo seu espírito renascido. E essa renovação é obra que requer uma vida toda, tempo, energia e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras remas concedidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus, que neles habita, não pode mover-se livremente através do canal de vida e pensamento. Permita dar um exemplo a vocês. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio procurar-me no escritório. Era evidente que ele queria perguntar-me algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: "Filho, que você está tentando perguntar?" Ele sorriu. "Papai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva?" "É claro que não vou ficar com raiva", assegurei-me. "Vamos, diga." "Bem", continuou ele, "o senhor tem permissão de mentir para sua congregação?" "Quando foi que eu menti?" perguntei, e ele sorriu. "Já o ouvi dizer umas mentiras repetidas vezes à sua congregação." Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? "Filho", disse eu, "sente-se e diga-me, quando foi que eu disse uma mentira?" "Papai, tantas vezes o Senhor diz à sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta do seu escritório, ouvindo quando o Senhor preparava seus sermões. E às vezes abria a porta um pouquinho para ver se o Senhor realmente estava conversando com Deus. Mas nunca vi o Senhor realmente se encontrar com Deus no seu escritório. Ainda assim, nos domingos o Senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, papai, não é? Não tenho receio de me dizer a verdade. Sou seu filho, não vou contar para os outros." Como ele era ainda tão jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu explicasse meus sentimentos com termos teológicos. "Senhor", orei, "preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a esse jovem o meu relacionamento contigo?" Subitamente um pensamento tremendo fluiu no meu coração e olhei para o meu filho dizendo: "Filho, deixe-me fazer uma pergunta. Você já viu meus pensamentos?" Ele ficou em silêncio por um instante. "Não, nunca vi pensamentos." "Então você tem a cabeça vazia?" respondi. "Você não tem pensamentos?" "Não, papai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos." "Mas", ressaltei, "eu nunca vi meus pensamentos. Como é que o Senhor poderia ver seus pensamentos?" perguntou ele. "Eles estão em algum lugar no meu cérebro e o Senhor não pode vê-los?" "Bem", então eu disse, "embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem?" "É claro, papai", respondeu ele. "Bem", expliquei, "encontro-me com Deus, embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é como o verbo." "Filha, o que é o verbo ou a palavra?" "O verbo é o pensamento vestido com vocabulário." Se Deus é pensamento vestido como o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm e nós nos vestimos em coreano, o povo da Coreia compreende.
Filho, encontro-me com Deus a ler as Escrituras, a palavra de Deus. E os pensamentos de Deus tocam seus pensamentos num reino invisível. E converso com o Papai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como um pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e sentiu com a cabeça. Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. Assim Deus é como um pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, levantei-me e louvei ao Senhor. Pai, temi que ele não compreendesse, mas ele compreendeu. Entretanto, sei que não fui eu, mas o Espírito Santo que me ajudou até as palavras com que explicar maravilhosamente a sua presença. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Com que se parece Deus? Deus possui uma forma? Ele se parece com um ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como um pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar a você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar como se respirasse o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da arena da sua vida de pensamentos. Os pensamentos de Deus vêm mediante as suas palavras, ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos, e é aí que você se encontra com Ele. De modo que se você não renovar sua vida de pensamentos e não se renovar a sua mente após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com as suas mentes antigas depois da conversão. Essa maneira antiga de pensar é limitadora. Dessa forma, Deus está limitado pelo seu tipo errado de vida de pensamentos. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso que você renove sua mente e seus pensamentos. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer a ter comunhão com você. Deus não habitará em uma mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. É preciso que você renove seus pensamentos para que a fé possa surgir através da sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge de seu espírito interior. A fé vem em cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Primeiro é preciso que a pessoa ouça e através de ouvir a palavra de Deus chega-lhe os pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram no seu espírito e isso produz fé a você. Portanto, se a pessoa não renovar os seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé ela vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena do seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz a fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você pode renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar a sua mente. E é preciso que você o siga a fim de conseguir uma renovação da sua vida de pensamentos. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma positiva. Para termos um exemplo, demos uma olhada em Pedro e os discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era uma noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando, quando repetidamente viram Jesus Cristo andar sobre as águas e vindo em sua direção. Naquela época havia uma crença popular que ao ver um marinheiro, um fantasma no mar, seu barco afundaria.
Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iam se afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou Cristo, não tenhais medo." E Pedro gritou: "Se é Jesus, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir essa ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e seu pensar foi renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre as águas, mas ao aceitar a palavra de Jesus, instantaneamente sua mente ele foi renovada. Pedro mudou seu pensar e sua atitude negativa para uma atitude positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas. Mas ao ouvir o mandamento de Jesus e ao aceitar a sua ordem, ele mudou seu pensamento. Creu que podia andar sobre as águas. Mudou seu pensar, e os homens sempre agem de acordo com seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isso e saltou fora do barco. A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas. Mas Pedro arriscou-se ousadamente sua vida, lançando-se ao mar pela fé e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molhavam-se com a espuma, deu passos sobre a crista das ondas e estava andando sobre as águas. Mas subitamente olhou ao seu redor, viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar o seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele. Não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podendo fazer isso? Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhe para mim, estou andando sobre as águas. Isso está errado, isso é impossível de fazer. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e instantaneamente ele começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através da nossa vida de pensamentos. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e por isso pensou que podia andar sobre as águas. E ele andou. Mas ao mudar o seu pensamento e pensou isso ser impossível, imediatamente começou a afundar-se. Isso é um conceito muito importante, pois segundo o pensar dos homens, também será a sua ação. Se você pensar ser um rei ou uma rainha, agirá como um rei ou uma rainha. Se pensar ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e não tivesse valor nenhum. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensamos positivamente. Permita-me ilustrar esse ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Sofri muito por causa dele, pois muito tempo ele opôs ao meu ministério, desafiando minha fé, atacando as minhas palavras e crenças. Então um dia esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa da sua paralisia ia morrendo lentamente. Então o médico veio à minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seu ponto de vista ateu. Entretanto, quando essas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo torna-se muito fraco. De modo que esse médico veio à minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração de fé, levantou-se da cadeira e saiu andando, com passadas fortes. Todo mundo batia palma e gritava louvando a Deus. No domingo seguinte, foi à igreja andando sem a ajuda de ninguém. Novamente pediu que orasse por ele. Mas eu estava ocupado demais e não pude orar. Ao ver que não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar. Seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber oração de fé, ele tornou-se descrente de novo.
Ao sair do meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve que chamar a ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou assim, como Pedro começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia. Assim o fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são tão importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamento. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo, de modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus, para que não restrinja sua maneira de pensar aos padrões tradicionais de pensamentos. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente de maneira tradicional, da maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar a sua grande obra que deseja realizar através dela. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar, então alcançará alturas muito além das suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus pastores associados todas as manhãs. E todas as manhãs, das 9 às 9:30, eu desafio-os a revolucionarem seu modo de pensar. Não pense somente de maneira tradicional. Exorto-os, não sejam levados para pensar no ensino de show. Vão pela palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Revolucionem na sua vida de pensamentos. Expanda a sua vida de pensamento de acordo com a Escritura. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer essas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados. Recebem a palavra. E se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então, eu vejo resultados. Não invento em suas obras, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. É mediante esse método positivo que trabalho com meus assistentes ministros de sucesso, responsáveis pelas necessidades acerca da parte dos 50.000 membros adultos de nossa igreja. Tendo mudado essa atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Essa atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Certa vez, Jesus saiu para o deserto com 5.000 pessoas seguindo. Além dos 5.000 homens, provavelmente também havia mulheres e crianças. Na realidade, então devia ter cerca de 20.000 pessoas ao todo. Aproximadamente à tarde, o povo teve fome. Estava ficando escuro e frio, e as mulheres e crianças começaram a ficar para trás ao longo do caminho. Cristo chamou Filipe. Filipe, posso ver que todo esse povo estava com fome. Alimente-os. Filipe, pois, recebeu a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para alimentar essa multidão. Se fôssemos apresentar esse acontecimento em termos de hoje, podemos muito bem imaginar Filipe tentando organizar uma comissão para estudar a maneira de alimentar esse povo todo. Podemos vê-lo recrutando membros para a comissão. Os escolhidos seriam discípulos com alto grau de inteligência. Filipe daria abertura à reunião da comissão com o relato que ele estava dizendo: cavalheiros, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou-me que alimentasse essas 20.000 pessoas no deserto. Assim, nossa comissão tem a responsabilidade de encontrar uma maneira viável de fazer essa tal proeza. Os senhores têm alguma ideia?
Certo indivíduo levantaria a mão e, depois de Filipe ter dado a palavra, diria: você não sabe que estamos num deserto? Não estamos no centro de Jerusalém, é absolutamente impossível até mesmo pensar em alimentar essas pessoas. Também penso assim, Filipe poderia ter respondido. Secretário, por favor, anote isso. Outro cavaleiro levantaria a mão. Senhor, relator, desejo fazer uma pergunta. Temos dinheiro suficiente? Precisaríamos de pelo menos 200 denários para alimentar uma pequena parte dessa multidão. Nós temos esse dinheiro? Não, responderia Filipe, não temos nem um centavo. Bem, então o senhor está louco pensando em alimentá-los, retorquiaria o homem. Sim, concordo com você, responderia Filipe. Senhor secretário, anote isso também. Um terceiro cavaleiro tomaria a palavra. Senhor relator, sabe de alguma padaria que pode produzir pão suficiente para todo esse povo de uma só vez? Não, diria Filipe, não conheço padaria alguma por essa redondeza. Bem, então levaria semanas para alimentar esse povo. Isso é impossível. Sim, eu concordo com você, diria Filipe. Senhor secretário, também anote isso. Então outro discípulo falaria: desejo expressar a minha opinião também, senhor relator. Como veem, já está ficando tarde. Por que não os espalhamos dizendo que vão e encontram um lugar para onde passar a noite e comer? Então seria concluída a reunião e Filipe juntaria a informação concluída. Mas essas informações seriam somente de natureza negativa e impossível. Informações que iriam encontrar os ensinos de Jesus Cristo e que se apoiariam diretamente à sua ordem. Filipe então iria informar Jesus. Mas ao começar a falar, André chegaria com 5 pães e 2 peixinhos. André, exclamaria Filipe, deixe de brincadeira. Você tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 20.000 pessoas. Você perdeu o juízo? Mas André não lhe deu-lhe resposta. Simplesmente trouxe os 5 pães e os 2 peixinhos a Jesus. Jesus, isso não é o suficiente para alimentar tanta gente, mas o trouxe de qualquer maneira. André tinha ouvido a ordem de Jesus, a sua mente aceitou o mandamento e, embora duvidasse, trouxe a Cristo o alimento que encontrou. André possuía o pensamento da possibilidade e, mediante seu pensamento, apanhou a visão de Jesus Cristo. Então Jesus abençoou o pão e os peixes, multiplicou-os e a grande multidão foi alimentada. Todos os cristãos pertencem a Jesus Cristo, mas em Cristo há 2 escolas de pensamento, a escola de Filipe e a escola de André. Infelizmente, muitas igrejas pertencem à escola de Filipe, falam somente acerca do impossível, clamam que estamos num deserto e que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas. Falam com pouca fé, falam do impossível. A que escola você pertence? Sei que muitos vão à escola e universidade diferente, mas a que escola pertence você no que diz a respeito da sua vida, na sua vida de pensamentos? Você pertence à escola de Filipe ou à escola de André? Quando Deus me falou no coração em 1969, dizendo-me que construiria uma igreja para acomodar 10.000 pessoas, eu fiquei apavorado. Em todos os instantes, eu sentia-me como Filipe. Conversei com o corpo diaconal e todos pensavam como os discípulos de Filipe e dizíamos ser impossível. Ao falar novamente com meus 600 diáconos, descobri que todos eles pensavam da mesma maneira, de modo que eu também me uni à escola de Filipe. Fui a Jesus e disse que não podia construir essa igreja, mas em meu coração Jesus ordenou: não pedi que você fosse conferenciar com os anciões e diáconos, disse que você construísse a igreja. Senhor, respondi, sabe que nada tenho para construir. Será? Preciso muito mais dinheiro do que disponho no presente. Então, através do Espírito Santo, Jesus falou-me ao coração: o que você tem que podia dar pessoalmente? Em meu coração sabia que ele estava pedindo, mas recusava-me a reconhecer seu pedido e disse: Jesus, não peça que eu faça isso.
Casei-me com 30 anos de idade e por todos esses anos tenho economizado dinheiro a fim de construir uma linda casa e dar-a para minha esposa. Mas o Senhor respondeu: dê o que você possui. Pai, são somente $20.000, clamei. Isso não pode construir a igreja. É o complexo de apartamentos. São precisos 5 milhões. A quantia que poderia conseguir pela casa são insuficiente. Mas Deus disse: venda sua casa e traga esse dinheiro a mim, com fé. Oh Deus, isso é terrível, respondi. Como posso fazer isso? Se algum dia você crer em minha palavra, admoestou-me o Senhor, primeiro deve estar disposto a dar o que você possui, o que você tem. Para a mulher coreana, o lar é tudo. E o lugar onde criar os filhos. É o lugar onde construir a sua vida. É uma posse preciosa para ela. Por isso, temia dizer à minha esposa e comecei a orar com dor de coração. Orei para que minha esposa consentisse em vender a nossa casa. Nessa noite, eu trouxe presentes para minha esposa. Eu trouxe flores, chales. E ela me disse: por que você está me dando esse presente? Você está preocupado com o que eu amo mais a você? Mas ficou contente e preparou a refeição vespertina alegremente. Oh, louvado seja o Senhor! Respondi: estou tão feliz por tê-la escolhido. Se Deus me pedisse que escolhesse outra garota, ainda escolheria você. A cada dia que passava, você se torna mais linda. Depois de alguns instantes, pensando ter chegado o momento certo, disse: querida, eu tenho um grande problema. Olhou para mim preocupada e disse: conte-me. Vamos construir uma enorme igreja com assentos para 10.000 pessoas. Disse-lhe: vai custar $5 milhões. E estive orando a esse respeito e o Espírito Santo falou-me no coração dizendo que eu devo conseguir o dinheiro para a construção. E devo começar com o meu próprio lar. Deus deseja que eu lhe entregue 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos são a nossa casa. A minha esposa ficou pálida. Depois olhou-me dentro dos olhos e disse: essa casa é minha, não é sua. Não ouse tocar nessa casa. Ela pertence a mim e aos meus filhos. Não pode abrir mão dela. Sua reação foi o que eu temia. Então fui ao Senhor em oração. Senhor, fiz o que o Senhor me pediu. O resto é com o Senhor. Envia o teu Espírito Santo a fim de transformar o coração, para que ela se renda. Nessa noite, enquanto orava, podia ver a minha esposa revirando-se no seu sono. Soube então que o Espírito Santo estava operando. Disse ao Senhor: ó Deus, continua a tocá-la. E o Senhor a tocou. Ela não pôde dormir por quase uma semana. Seus olhos ficaram inchados e vermelhos. E finalmente veio a mim dizendo: não posso suportar mais. Não posso recusar o desejo do Espírito Santo. Desistirei da minha casa. Então ela trouxe a escritura da casa e junto pegamos essa escritura e demos nosso lar para a construção da igreja. Agimos como André, que embora tivéssemos 5 pães e 2 peixinhos, creio que podia pegar esse pouco de alimento e ele alimentar toda uma multidão. Nós também pertencemos à escola de André. Certo dia, entretanto, surgiu um problema com respeito ao terreno do qual pretendíamos construir a igreja. O governo coreano estava desenvolvendo um terreno chamado Ilha Yod. Essa propriedade seria modelada à maneira da ilha de Manhattan, em Nova York. Nesse terreno estava construindo o edifício do governo e somente permitiriam ali uma igreja. Todas as igrejas da Coreia fizeram pedido de construção. Presbiterianos, metodistas, batistas, católicos, budistas e confessionalistas. Todos esses pedidos foram examinados e entregues ao Congresso para a decisão final. Eu também fiz um pedido. O encarregado olhou-me e disse: a que dominação pertence o Senhor? Assembleia de Deus, respondi. O Senhor quer dizer aquela igreja onde gritam louvores de Deus de maneira alta e barulhenta? Oramos pelos doentes e falamos em línguas estranhas.
Exatamente, respondi. Ele sacudiu a cabeça. O senhor sabe que essa igreja vai ficar bem em frente do edifício do Congresso. Essa igreja tem de ter aparência digna e a sua não tem. Não podemos aceitar a sua indiscrição. Eu fiquei alegre no coração.